Olá, amante do terror. Tudo começou com uma substância, uma droga vendida secretamente no mercado negro, conhecida como Smile Drug. As pessoas compravam essa droga pelo mesmo motivo de todas as outras. Elas davam um efeito prazeroso e momentâneo, que fazia com que os usuários quisessem mais e mais. Só que isso tudo começou a sair do controle, quando todos os usuários dessa droga começaram a se tornar violentos, cometendo homicídios enquanto ficavam com um sorriso enorme e distorcido, rindo como loucos, ficando em becos escuros, apenas esperando alguém olhar para eles para persegui-los e matá-los. Depois de uma investigação mais aprofundada, foi descoberto que o principal componente dessa Smile Drug era um fungo sem nome, mas que causava efeitos bizarros e letais nos seres humanos que se infectavam com a doença que ele causava. Os cientistas chamaram ele mais tarde de Abaliomundo rhizus, ou Digester, o bobo da corte. Basicamente, o fungo se instala nas pessoas através dos seus esporos e age em 4 estágios, e a cada estágio a pessoa perde cada vez mais a sua humanidade, seus traços faciais, agindo puramente por impulso, como um animal. Primeiro estágio. A pessoa fica com uma leve contração no rosto, forçando um pequeno sorriso. Nada de anormal por enquanto. Ela ainda mantém a sua sanidade. Segundo estágio. A face é distorcida e contorcida em um enorme sorriso forçado. O comportamento se torna predatório, como um animal querendo conquistar o território, junto de uma risada maníaca e descontrolada. Esse é o estágio mais comum para um infectado morrer. Terceiro estágio. Características faciais são totalmente destruídas. Apesar dos nervos terem sido danificados, os músculos fundidos ainda mantêm o sorriso. Cordas vocais são destruídas pela tensão extrema por causa da risada. Funções motoras são diminuídas e declinam rapidamente. Se por algum acaso a pessoa conseguir se recuperar desse, um transplante de rosto seria necessário para conseguir se reintegrar na sociedade. Quarto estágio. O envelhecimento é acelerado e ocorre a perda total de memória. Nesse estágio, a morte é certa. Eles descobriram esses estágios por um teste que fizeram com os infectados, e depois que os 2 morreram, os corpos deles foram levados a uma necrópsia, e foi descoberto que tinham resquícios do fungo nas células cerebrais dos pacientes. Só que, durante a necrópsia, eles fizeram uma outra descoberta, que os corpos infectados pelo fungo soltam esporos, cerca de 2 bilhões deles. Os médicos foram colocados em quarentena. Estudos foram formados para saber como que este fungo transmitia a sua doença. Descobriram que ele transmitia através dos seus esporos, que eram liberados por pessoas infectadas. E eles cobrem uma área de 10 metros. Ou seja, se você estiver a menos de 10 metros de um infectado e ele liberar esporos, você é infectado também. E pior, os esporos ficam cerca de 30 horas presentes no ar, então o risco de infecção é muito alto. E para piorar ainda mais, tem os chamados Spore Puffers, os sopradores de esporos, que são pessoas infectadas que propositalmente e sem motivo nenhum sopram os esporos nas vítimas para espalhar ainda mais a doença, o que torna o fungo muito mais difícil de conter. O resultado foi uma epidemia em que milhares de pessoas foram mortas e outras milhares infectadas, o que essencialmente dá na mesma. Os cientistas temiam que o fungo acabasse se mutando como um vírus e criasse variantes. Só que, infelizmente, isso já aconteceu. Existem atualmente 3 variantes do fungo: a variante A, que é a original, a variante B e a variante C. A variante A eu já expliquei como funciona. Ela é dividida em 4 estágios. A variante B é como a variante A, só que a diferença é que ela não é letal e é mais difícil de se identificar, já que é silencioso, não apresentando nenhum sintoma, só que mesmo assim libera esporos. E se infectar com uma variante B não significa que você vai ficar assintomático necessariamente. Isso só acontece com certas pessoas, mais precisamente uma pessoa. E isso é um perigo, porque pessoas que supostamente podem pegar essa variante podem te infectar sem você nem perceber. E a variante C é a pior de todas, porque além das deformidades extremas no corpo do infectado, ainda concede habilidades especiais a ele, dando força sobre-humana, sede de sangue
e um exterior à prova de balas. A única pessoa que foi infectada pela variante B foi Sarah Campbell, que foi levada até um laboratório para ser estudada. Inclusive, foi feita até mesmo uma entrevista com ela, como um relatório. Veja ela a seguir. Boa tarde, senhorita Campbell. Eu estou aqui apenas para fazer algumas perguntas. Eu sei que toda essa situação está sendo muito para você suportar. Sendo trancada aqui, afastada dos seus entes queridos, sujeita a testes que te fizeram ficar exausta. Mas a razão para isso é que você pode nos ajudar a acabar com essa epidemia. Já faz 3 semanas desde que você foi diagnosticada com o fungo. Como você está se sentindo agora? Nada bem. Dores faciais recorrentes hoje. E só vai ficando pior. Você perdeu completamente o seu sorriso, não é? Perdi. Isso é interessante. Você é a primeira pessoa que tem essa outra doença que você conhece. Todos os outros casos anteriores ao seu terminaram em morte violenta. Você parece que se recuperou disso. Você vê o nosso entendimento anterior do seu caso como um engano. Ele, é claro, é lento, mas eventualmente vai matar o hospedeiro. Eu acho que devemos investigar se a sua recuperação é o resultado de uma variante não letal ou se é só por causa do seu sistema imunológico. Se, e apenas se, por apenas o seu sistema imunológico é responsável pela sua incrível recuperação, então poderemos extrair alguns dos seus anticorpos. Vamos vacinar para a imunidade e possivelmente uma cura. Bem, espero que esse seja o caso, então. Agora, vamos falar sobre o incidente. Houve qualquer razão para você não seguir os protocolos padrões de segurança? Senhorita Campbell? Eu não estava muito bem no momento. Você consegue elaborar? Eu estava irritada. Ainda tô. Eu não conseguia lidar com isso no momento. Não conseguia focar. Eu não podia imaginar o que estava fazendo. Mas eu tenho um filho para criar. E ser um pai fica mais difícil de fazer isso. E agora eu tô aqui, presa no laboratório. Eu realmente sinto muito pela sua perda. Por você ainda estar aqui. Podemos trazer o seu filho aqui para falar com você. Eu sei, deve estar sendo uma agonia perder seu tempo aqui longe dele. Por favor, não. Muito bem, então. Vou entrar em contato mais tarde. Você precisa descansar. Você vai estar em uma pesquisa mais aprofundada nos próximos dias. Só aguente firme. Podemos ver um fim para esse tormento. Se você está se perguntando se essa pesquisa deu algum resultado, a resposta é não. Definitivamente não. Logo após isso, foi descoberto que sim, no corpo de Sarah Campbell estava uma variante silenciosa do fungo, que acabou infectando os outros médicos sem que ninguém percebesse. E assim que perceberam, foi tarde demais. Os esporos os infectaram de forma maligna, com os mesmos estágios do original. E a partir disso, sem qualquer tipo de controle ou contenção, uma chuva de sangue aconteceu no laboratório. Não se sabe que fim levou a Sarah Campbell, mas se ela estava lá no meio, é muito provável que tenha morrido também. Seja por causa dos infectados, ou por causa que a variante deixou de ser tão silenciosa. Em algum lugar de Yucatán, descobriram a possível origem biológica do fungo. Ele vem de um micróbio instalado dentro de um inseto desconhecido pela ciência, que foi preservado em âmbar. De acordo com a radiometria, esse inseto deve ter mais de 60 milhões de anos, e de acordo com os testes de DNA, ele vem de algum lugar fora do planeta. Agora, de onde, ainda precisa ser estudado. Mas o que importa é que essa doença não surgiu recentemente, e sim está presente há milhões de anos. E vem de um outro lugar do sistema solar, talvez até mesmo de outro lugar do universo, que podemos ou não conhecer. Aparentemente, o fungo Jester é um descendente direto desse micróbio, e o que é preocupante é a probabilidade desse fungo não ser o único da espécie, e existirem mais dele por aí.
Quando Shaw Gomes foi infectado, ele disse que tinha sonhos com este homem, que dizia que ele ia para um lugar mais feliz. Quando ele chegou no segundo estágio, ele acabou fazendo um homicídio em massa. Em seguida, uma imagem desse homem aparece totalmente distorcida, dizendo que todos, incluindo Sean, foram parar em um lugar mais feliz. É provável que esse ser tenha alguma coisa a ver com isso, com o fato de que, há milhões de anos atrás, esse micro-organismo ter vindo parar aqui em não só um, mas vários meteoros. Meteoros esses que extinguiram os dinossauros da face da Terra. Não se sabe como, mas esse ser pode ter algo a ver. De qualquer forma, no último ato de Smile Tapes, uma cidade foi completamente destruída pelos infectados. Um cenário de caos total, quando várias luzes de repente aparecem. Não se sabe para que elas vieram, nem o que fizeram, nem o que são, mas teorizam que elas sejam parte do plano dos seres que vêm de fora do planeta para erradicar esse fungo. Não se sabe se é isso mesmo, mas se for, pode ser a última esperança da humanidade para escapar de vez da extinção, junto com toda a vida no planeta. Se o fungo vier a se adaptar cada vez mais, o fim do mundo pode estar muito mais próximo do que você pensa.